Além disso, outra grande vantagem do React é a componentização. Então a gente pode criar componentes que retornam elementos de HTML e CSS. Como faz isso? Vamos dizer aqui que eu tenho a nossa index, né? E eu vou criar um códigozinho básico aqui só para exemplificar. Eu vou ter um H1 que vai ser olá, alguém. E aí, sei lá, vou ter um parágrafo aqui com Loren 50. E embaixo desse parágrafo eu vou ter um botão. Clicar. Eu vou ter um parágrafo com Loren 50. E aqui eu vou ter, por algum motivo, outro botão. E a gente pode ver que já está rodando aqui, o botão está totalmente sem estilo. Isso é por causa do Tailwind, está tudo desestilizado, cabe a nós estilizarmos. Então vamos fazer isso também. Tailwind a gente adiciona classes. No React, ao invés de class, você usa class name. É essa sintaxe aqui. Porque class é outra coisa, já é um elemento do JavaScript para a criação de classes. É uma coisa mais orientada a objetos. Mas enfim, e aqui só vamos fazer usar algumas classes para deixar ele um pouquinho mais bonitinho. O H1 ele vai ficar large, não, vai ficar 2xl e ele vai ter uma fonte em negrito também. Além disso, eu gostaria que o nosso botão ele tivesse algumas classes também. Ele vai ter um padding para todos os lados de 2 e ele vai usar um background de vermelho, um vermelho claro. E notem que eu estou passando mais ou menos rápido por essas classes, mas é, é realmente questão de pegar costume e ir olhando. Mas o simples aqui do, do, do Tailwind é a ajuda do VS Code. Vocês podem instalar uma extensão aqui, Tailwind. E aí tem um IntelliSense do Tailwind que vai ajudar vocês com todas as cores. Então, BG corresponde a background, text corresponde a texto. E elas tentam se assemelhar bastante ao nome das propriedades mesmo. Então, vocês vão experimentando, mas à medida que o curso vai passando, vocês vão pegando um jeito também. Não se estressem comigo. Enfim, voltando aqui, eu vou deixar ali rounded também, eu vou colocar uma sombrinha. E tá bom. Não preciso de muito mais coisa. E aí, digamos que o outro botão vai ser idêntico. Beleza, a gente não fez isso com muita dor de cabeça. Mas e se esse botão tivesse uma lógica super complexa por trás disso? Ele tivesse, ao clicar ele executasse uma coisa bastante complexa ali por trás. Ficaria chato eu ter que escrever isso de novo aqui embaixo, né? E com o React isso não é necessário. A gente pode criar aqui uma pasta chamada components, onde vão ficar todos os nossos componentes. E aí aqui a gente pode criar o nosso botão. E aí uma regra. Todo componente em React, você começa a escrever ele, o nome dele, com letra maiúscula. E como vocês podem olhar aqui, o head, que é um componente específico do Next, ele começa com letra maiúscula. Então façam isso. A gente vai criar aqui o nosso button.tsx. E aí é como qualquer outro componente. RFS, você importa ele, cria ele aqui bonitinho e muda o retorno. Ele vai ser um button, ele vai ter essas classes aqui e, sei lá, digamos que ao clicar nesse botão, e isso aqui eu já estou chamando um event listener, então ao clicar ele vai chamar uma função qualquer e eu vou declarar essa função aqui, handle click. Ao rodar essa função, ele só vai colocar no console para mim, oi. E aí, handle click. E notem que quando agora, ao invés de ter esses dois botões aqui, de forma diferente, eu posso simplesmente vir aqui chamar button. E aí, se você usar a setinha para baixo, você já vai ver aqui aparecendo import from components button. Então aperta tab, ele importou aqui em cima
Agora você só apaga um pouquinho, escreve de novo, tab, ele já fez o nosso botão pra gente, já chamou aqui. E se eu colocar aqui, ele vai fazer também o mesmo botão. Então isso simplifica muito a nossa vida. E ajuda a gente a organizar melhor o nosso código, replicar ele. Então a gente evita duplicação de código, porque se uma coisa acontece da mesma forma em dois lugares, por que não usar o mesmo código para fazer ambas? Né? A gente está otimizando o nosso tempo. Então, os componentes no Next funcionam basicamente assim. E aí, gente, você pode observar aqui na nossa página que os nossos botões eles não estão exatamente como a gente queria que eles estivessem, como estava antes, né? Que o primeiro botão tinha o texto de clicar e o segundo tinha o texto de clicar de novo. Não tá assim. Então, você pode estar até inclinado a pensar que, é meio ruim esse negócio de componentizar, né? Você perde liberdade, fica ruim. Então, a verdade é que não. E aí agora, uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda são as props, que basicamente são os argumentos que um componente pode receber, né? E existem principalmente dois tipos de argumento que um componente pode receber no React. Ele pode receber seus argumentos, ou seja, suas props, aqui, passando nessa parte, que seriam as classes, outras coisas, no HTML normal. No React, as props são passadas aqui, são os argumentos. E a gente tem um outro tipo de prop, uma prop especial, que são as children, que elas são passadas por aqui. Então, por exemplo, aqui seria o clicar e o clicar de novo. Se eu passo isso aqui, não mudou nada, nada acontece, ele só está reclamando que não existe. E aí a gente vai resolver isso agora. Como são dois tipos de props, a gente vai usar os dois, né? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês as children. E aí, como que funciona? As children, basicamente, elas estão aqui. E para você usar elas, você escreve props. E pronto. Elas já estão em todo o componente por padrão. E aí você só chama aqui, dentro do seu HTML, um props.children. E se a gente olhar agora no nosso HTML, no nosso site, vai ver que já aplicou. Bonitinho, ele já está usando as children, que são os filhos aqui. E acabou. Mas o TypeScript tá reclamando, né? E como que a gente resolve isso? O TypeScript está reclamando, por quê? Porque props tem um tipo N, e isso não é legal, né? É inseguro. Então, para resolver isso, a gente simplesmente cria uma interface. Eu vou chamar ela de eProps, interface props. Eu vou passar aqui children. Children vai ter um tipo React.React Node, que é basicamente qualquer elemento válido dentro do JSX ou TSX, né? Seria elementos HTML, elementos React e esse tipo de coisa. Feito isso, basta colocar aqui eProps. E pronto, ele parou de reclamar, ainda está funcionando, props colocadas. Só que eu, pessoalmente, acho meio chato ter que ficar chamando props toda santa vez. E isso tem solução também. Ao invés de colocar aqui props, você coloca um objeto e já desconstrui ele aqui. Né? Você coloca o que está esperado. No caso vai ser children. Quando eu faço isso, eu não preciso usar mais o props. E ele já funciona aqui de novo como esperado. Então você reduz um pouquinho de texto desnecessário no seu código. Além disso, a gente pode ter outras coisas como props no nosso código. Como, por exemplo, variáveis booleanas aqui. Eu estou colocando um boolean para dizer se o botão vai ser disabled ou não. E aí é muito simples. Eu só chamo ele e coloco a variável que vai puxar. E aqui ele está reclamando que não existe. Por quê? Como as nossas props estão desconstruídas, eu preciso colocá-las aqui também. Feito isso, pronto. E aí, ele deveria funcionar? Não, porque a gente não mudou aqui. Os nossos botões estão reclamando que a propriedade não existe, né? O disabled não está dentro das props esperadas aqui. E, basicamente, quando a gente coloca uma prop aqui, nessa sintaxe, ela é obrigatória. Então eu teria que colocar
que esse primeiro botão ele vai ter um disabled de false, ou seja, ele não vai estar disabled, e o segundo vai ter um disabled de true, ou seja, ele vai estar desabilitado. E agora ele não está reclamando e está funcionando. Então esse aqui está funcionando, está com um clique de botão, e esse está desabilitado. Mas às vezes eu não quero. Às vezes eu só quero ter um botão simples também. Se ele não vai desabilitar, não tem por que ter uma props de disabled. É simples como eu colocar uma interrogação aqui. Quando eu coloco a interrogação, eu estou dizendo que esse botão é nullable, que essa variável é nullable. Ou seja, ela pode ser nula. Nada. Feito isso, se ela for... se não for recebida, isso aqui vai passar um valor padrão, que no caso vai ser o false. E aí funciona dessa forma. E além disso, para o caso de props booleanas, você pode apagar o igual. Se você colocar a prop aqui, ela automaticamente vai ser true e está funcionando aqui como esperado. Por fim, as nossas props elas também podem ser outras coisas como funções. E aí um exemplo disso é a nossa função onClick aqui. E digamos que ao invés de colocar essa função, eu gostaria de passar uma função aqui nesse código. Tá bom, posso fazer isso. Primeiro de tudo, a gente tem que analisar qual que é o tipo que essa função vai receber. A forma mais fácil de fazer isso é passando o mouse aqui em cima. E aí vocês vão ver que ele vai ser um react.mouseEventHandler do HTML Button Element. É meio complexozinho. Vocês vão descobrir tipos principalmente passando o mouse em cima. Passou o mouse em cima, viu o que é e acabou. Class name, por exemplo, é o seguinte. E você poderia também passar as classes como props. Mas vamos seguir em frente. Então aqui, digamos que eu quero que onClick seja uma prop também. Ela vai ter esse tipo aqui. E aí, agora, eu posso adicionar ela na nossa desconstrução. E aí, ao invés de usar a nossa handleClick, e eu dei um Ctrl X aqui para usar ela no próximo, na outra página, eu só passo aqui a variável da prop. E aí pronto. Agora eles estão reclamando aqui. Mas não tema. Vou copiar essa função para cá. E vou passar aqui. OnClick é handleClick. E ele automaticamente vai parar de reclamar para mim. Ou seja, eu passei a função de handle como prop. E se você olhar aqui no nosso console, tá aparecendo oi ali. Oi! Pronto. Tá feito.